A partir de agora, na Converte Rádio Web, programa Acalma o Seu Coração, com a irmã Mirna Anara. Você me faz tão feliz. Eu amo. Bom dia, gente. O programa Acalma o Seu Coração, transmitido na Converte Rádio Web, na manhã de terça, às 9 da manhã. O dia hoje amanheceu muito bom para dormir, debaixo das cobertas, não ir trabalhar, não ir estudar, não ir fazer nada. Só que não. Estamos aqui para acalmarmos os nossos corações, para sentir a calmaria do nosso Pai e sendo edificados, segundo a palavra de Deus. Hoje estamos com uma convidada especial, que é Alessandra, missionária, filha do pastor Franklin Dávila, e ela vem falar um pouquinho da experiência dela no projeto, né, que ela realiza lá no Amazonas, no estado do Amazonas. Esperamos que possamos ser impactados, porque ser missionário não é fácil, mas a palavra de Deus, ela nos capacita, nos instrui a fazermos o melhor, não para nós, mas para aquele que deu a sua vida, né, para nos salvar por amor, para nos mostrar que é bom e agradável viver na sua presença. Então, ela vai falar um pouquinho, vai se apresentar e vai falar um pouquinho do projeto, de como surgiu esse desejo de fazer missão, de pregar o ID do Senhor. Antes de dar a palavra a ela, eu quero me ater a um texto que é Missões, Olhar para Além dos Montes. Ele foi escrito por um amigo mentor, que ele escreve no blog, a gente ora juntos, compartilha da palavra, e ele escreveu sobre missões, olhar além dos montes. O soldado deve ter os olhos atentos. O soldado deve ter os olhos atentos para perceber o que há à sua volta, mas também deve notar o que se movimenta ao longe. Por isso, ter uma boa visão é algo maravilhoso e útil. Falemos disso em termos espirituais, sobre as suas atividades na igreja local. Você tem se envolvido nelas? Tem visto o quanto há para fazer? Espero que sim. Contudo, o reino de Deus não é só a igreja local. Há irmãos em lugares distantes, novos campos, com necessidades que precisam ser atendidas. Você tem percebido, visto isso? Há muito para fazer por missões. Há muito que fazer por missões. Dalém de onde você vive, há irmãos trabalhando arduamente. Na sua peregrinação como filho de Deus, anseie ver o que há por trás das montanhas. Ajude a quem está indo ou já está lá. Missões precisam ser vistas, percebidas. Elas estão além de nossa cidade. Por outro lado, não mostrar amor por elas é uma montanha que precisa ser vencida. A fé remove montanhas. Quando estamos dentro da vontade de Deus e queremos fazê-la, não existem impossíveis. Isto é o que nos diz Jesus em Marcos 11, 23. Fica para meditação esse capítulo. Seja caminhando através dos montes, enfrentando-os ou tendo estes tirados do nosso caminho. Será sempre preciso exercitar nossa fé para que estes obstáculos sejam vencidos. Seguindo o exemplo de Paulo, como em tudo em sua vida, você estará olhando e avançando com firmeza. Disse ele:
prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em Filipenses 3, versículo 4. Devemos ajudar os nossos irmãos de campos distantes. Deus nos mostrará como e nos dará os meios para isto. Os montes serão assim vencidos. Você estará conseguindo ver através dos montes. Estará a olhar além dos montes. Então, texto de Éder Silva, que missões, ela não começa por nós mesmos. Ela começa através do Espírito Santo, fazendo com que desejemos, tenhamos amor pelas almas, pelos outros. Então, Alessandra, conte um pouquinho do como surgiu esse desejo, essa vontade de ir tão distante, né? Longe da sua família, longe de pessoas próximas a você. E para uns lugares desconhecidos, assim, onde você não conhece nada. Bom dia, primeiramente. Que bom estar aqui hoje com você, Mirna, e falando sobre um assunto tão maravilhoso que alegra tanto o coração, né, de cada cristão, eu acredito. Na verdade, eu sempre gostei muito, sempre na igreja, eu sempre trabalhei com crianças. Eu e outros jovens da nossa igreja, a gente trabalhava dia de domingo nas congregações, antes pontos de pregação, aqui na nossa cidade. Eu sou da Igreja Presbiteriana de Aracaju. Então, assim, no meu coração, assim como de outros jovens lá da igreja, a gente tinha aquele ardor mesmo de anunciar, né, a salvação do nosso Senhor Jesus. Então eu vejo que é um processo, foi uma construção do Senhor mesmo na minha vida até me levar aonde eu estou, né, em missão integral. Mas começou muito antes, na igreja mesmo. Hoje eu enxergo assim. Mas em 2014 foi quando eu pude ter assim a minha experiência de sair daqui para ir para o Amazonas, para São Gabriel da Cachoeira. Eu já conhecia o projeto Amanagé, que eu estou trabalhando hoje, que trabalha com indígenas da região, lá da Cabeça do Cachorro. Já tem um grupo de missionários, um casal de missionário, Rose e Chico. Então eu fui para ficar um tempo com eles lá. Quando eu fui, realmente, eu não fui com a intenção de ficar para sempre, né? Mas eu fui para tirar um ano servindo ao Senhor. E eu já orava muito tempo por eles, pelos indígenas, por aquele grupo específico. Então, foi ali naquele ano, naquele 2014, que o Senhor foi me mostrando que Ele tinha um propósito específico para mim, que era não ser só a missionária aqui em Aracaju, né? Porque missão é onde a gente está para todo cristão, mas assim daquela forma específica ali, integral, e ali na região do Amazonas. Então, experiência linda, rica, né? E o texto, ele fala que missão vai além do que você ser missionário apenas aqui, né, no nosso lugarzinho acomodado. É muito fácil a gente se acomodar, né, e esquecer que Deus quer que a gente vá adiante, vá além, que Ele faz, Ele capacita, Ele instrui, né. Isso. E quais têm sido as dificuldades em meio a esse projeto? Isso que você está falando assim, é muito importante, porque a missão é aqui, agora, e também para aqueles que ainda não têm a oportunidade de ouvir o Evangelho, como a gente tem aqui, né? Aqui na nossa cidade, nas cidades, existem inúmeras igrejas, né? Igrejas vizinhas uma da outra, de diversos nomes, denominações, mas existe no nosso país, aqui na região onde eu trabalho, lá no Amazonas, lugares onde não existe mesmo nenhuma igreja, e um dos desafios lá é
tamanho, né, é muito grande aquela região. Existem 60, onde eu estou trabalhando hoje, que é em Santa Isabel do Rio Negro, fica aproximadamente 750 quilômetros de Manaus. Tem mais de 60 comunidades, sendo que apenas 20 delas têm ou igrejas ou pessoas que são convertidas, né? E o restante... Isso é só um pedacinho da região que eu trabalho, mas é inúmero. Né? Tem muitos lugares ainda onde não existem missionários, onde não existem pessoas para ir e anunciar, proclamar. Né? Eu gosto muito do texto de 1 Pedro 2,9, né? Que nós somos uma raça, né? Uma geração eleita, somos um sacerdócio, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Com um propósito bem definido, que é anunciar, né, a proclamar, né, o que o Senhor fez por nós, nos tirando das trevas para a luz, para o reino dele. Então, tem muitas pessoas que vivem ainda sem saber disso, e aqui no nosso país mesmo. Então, assim, é uma prioridade em todo lugar, né? Tanto aqui, os de perto, mas também aqueles, né, onde não existe. E a missão que eu trabalho, que é o EC, ela tem assim um foco bem definido, que é a evangelização dos povos não alcançados, que são aqueles povos que estão mais distantes de nós e onde não há cristãos nem missionários suficientes para pregar a palavra. Né? Então, assim, de todo mundo. Essa missão ela é internacional. Aqui no Brasil, um dos povos não alcançados são os indígenas, onde eu trabalho, mas tem né, internacional. Vários países, tem vários países. Então, a missão que você trabalha, ela repercute os países do mundo inteiro. Isso. Não é somente aqui no estado do Amazonas. Não, é o EC internacional. Ela vai trabalhar com os povos não alcançados do mundo. Então, são mais de 2.000 missionários espalhados em 80 países, mais ou menos. Povos onde, né, não tem a presença evangélica suficiente para poder evangelizar os povos da região. Então, aqui no Brasil, os indígenas, eles são considerados povos não alcançados, lá daquela região. E aí eu estou trabalhando aqui, né, nesse braço aqui. Gente, como é importante a gente aprender sobre missão, a gente aprender qual é o nosso principal papel quanto cristãos. Porque o ser evangélico, o crente, é muito diferente do ser cristão que a palavra fala. Então, o cristão, o verdadeiro cristão que se baseia na palavra de Deus, ele não fica acomodado no seu mundinho. Ele vai e gera amor, ele multiplica amor. E ela falou, eu quero deixar o Mateus 28:20, que fala claramente: foi-me dada toda a autoridade ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, Jesus, ele manda a gente ir, que ele vai nos instruir, ele vai nos ensinar. Ele vai nos ensinar com as circunstâncias, com as situações, ele vai nos ensinar a fazer a vontade dele, a boa, agradável e perfeita vontade dele. Eu quero agora, nesse momento, descansar, acalmar aqui, conversar um pouquinho. A gente vai conversar um pouquinho. Enquanto isso, vai colocar uma música, por favor, no ar, que fala muito bem, que foi num momento que já tem alguns anos atrás, que foi quando teve Missões Portas Abertas, 2014, me lembraram aqui, que teve um culto na Igreja Presbiteriana
de Aracaju, a central, que fica na Rua Capela, entre a Rua Capela e a Rua Laranjeiras, que veio uma esposa de um pastor que falecido, Toshio. Ele faleceu pregando a palavra de Deus no Iraque. E o filho dele cantou uma música linda que até hoje, quando eu quero acalmar o meu coração, eu escuto ela. Quando eu quero me edificar na palavra, é lá que ela está e eu escuto. Então, por favor, coloca a música para que acalmemos os nossos corações durante este dia chuvoso. You are my Father. You know my name, for I am your child. In your loving arms, I am safe, I'm loved. Missões. Falando hoje sobre missões nesse dia de chuva. Então, gente, como ficou claro, o programa de hoje é baseado em missões. Naquele capítulo de Mateus 28, versículo 19, que ele fala: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Missão não é fácil, mas como a Alessandra frisou, que a gente sente o desejo, assim, a gente sente a vontade de estar com outras pessoas que não é nossa família, não são nossas famílias, são pessoas desconhecidas, mas que estão no coração de Deus, que foram criados, foram criaturas criadas por Deus. E o que a gente deve passar é a mensagem de amor. Alessandra. Vou falar sobre, senão eu acabo esquecendo. O número do WhatsApp, quem quiser participar durante o programa, durante o dia de hoje, conversar um pouquinho suas experiências como um missionário, né? Porque a gente em todo lugar, a partir do momento que a gente se torna cristão, a gente sente o Espírito Santo habitar no nosso coração, na nossa vida, mudando diariamente a nossa conduta, o nosso comportamento, a gente passa a ser um missionário, fazer missão. Então, quem quiser compartilhar um pouquinho, contando a sua história, da sua experiência de vida, pode falar comigo no WhatsApp, que é os 991 46 9165. E podem visitar a página da rádio, que é o www.diario-reflexões.blogspot.com.br. Lá também tem um artigo, né, que a nossa irmã escreveu, contando a experiência dela, o envolvimento dela lá no projeto. E quem quiser entrar em contato é só falar comigo também, conversar com a irmã. Gente, eu indico, eu tenho um livro que ele é muito bom para evangelização, o nome, Missão e Discipulado. O autor é alguma coisa Nolasco, sobrenome Nolasco. Ele fala muito bem sobre missão, discipulado, como ser um verdadeiro missionário, como evangelizar, como você se preparar para evangelizar. Você sabe qual é o seu chamado? Ele fala: você tem discipulado vidas? Já se fez estas perguntas? Está preparado? O objetivo deste livro é induzir a ação evangelizadora e não somente apresentar novas teorias. Vamos tratar sobre a missão de forma geral e concluir com o discipulado, que é a forma mais completa de evangelizar. Missão. Pronto. Vamos contar um pouquinho qual é o seu prazer de estar distante, né? Sente a falta da família, ir para um lugar tão distante, mas assim, qual é o seu prazer, a sua alegria de estar nesse... A saudade da família realmente é o que mais pesa. Da família aqui em Aracaju, meus pais, minha irmã, meu cunhado, minha sobrinha. Mas lá também a gente faz uma nova família, né? Então tem outros missionários, são irmãos, família mesmo, do nosso grupo lá, cada um trabalhando na sua frente, né? Temos a igreja local lá em Santa Isabel do Rio Negro, irmãos lá da cidade, e todos assim são muito carinhosos, estão muito presentes. Então isso tudo assim nos faz, assim, tem me feito sentir bem também estando lá, né? Então a gente vive uma vida normal, né, quando a gente está na cidade. E dos prazeres, acho que é muito o que me deixa muito feliz, e mesmo assim, apesar da saudade que tem aqui, meu coração se enche de alegria e diz: "Oh, Senhor, obrigada, eu não mereço estar aqui vendo isso tudo". É de ver pessoas adorando ao Senhor. Quando pessoas assim, tão longe, tão distante, mas você vê elas ali aprendendo sobre o Senhor Jesus. Porque a gente sabe que nós somos meros instrumentos. É um privilégio meu estar ali, né? Eu não sei porque, assim, Deus me escolheu estar ali. Então eu
só tenho que agradecer, né? Acho que dificuldade nenhuma é maior do que essa alegria de você ver o Senhor sendo louvado, adorado. Como é importante a gente estar com pessoas que passam um sinal positivo da palavra de Deus, uma edificação. A gente se alegra, né? Eu tô aqui maravilhada de estar com a nossa irmã Alessandra, falando um pouquinho da história dela, da experiência dela de vida, né? E é bom a gente falar assim, porque pode ser que outras vidas tenham esse desejo, só que não sabe como colocar em prática. A gente fica muito amarrado a dogmas, a doutrinas e esquece da palavra de Deus. Muitos que eu conheço, muitas pessoas, elas estão presas nas suas igrejas, presas nos seus lugares e esquecem de fazer missão, do que é o verdadeiro sentido de missão. Estão vivendo num egocentrismo tão grande que esquecem de levar o amor, de pregar o amor. Nada mais é do que isso, de olhar no olhar do nosso irmão, do olhar das pessoas que mais necessitam da palavra de Deus, de ser edificada. É uma grande alegria mesmo você ir mostrar a situação que nós somos, né? Sem o amor do Senhor, né? Manifestado por Jesus, que veio nos salvar, mostrar a transformação que vai acontecer na nossa vida quando a gente deixa uma vida, né? Outrora, né? De pecados, e a gente recebe ali, né? O Senhor Jesus como nosso Salvador. E essa mudança, essa transformação de vida, né, que é o que o Senhor requer de cada um de nós, né, é muito... Alessandra, deixa uma mensagem para aquelas pessoas que sentem o prazer, querem, na verdade, né, ir. Só que assim, não é só ir, você tem que viver. Antes de tudo, você tem que viver a essência do Evangelho. Porque hoje em dia, tem muitas pessoas, como eu disse logo no começo do programa, tem muitas pessoas que se denominam evangélicas, dizem crer na palavra de Deus, né, em Deus, só que vivem com intrigas com outro irmão, não vivem a verdadeira essência do Evangelho. E assim a gente percebe quem é e quem não é do reino. A gente percebe pelas atitudes. Então, assim, tem muitos que estão querendo ser missionários, mas não vivem no dia a dia uma verdadeira essência do que é o Evangelho. Missão, a verdadeira essência missão. E deixa uma mensagem para essas pessoas e outras que sentem o desejo, só que estão amarradas, estão tímidas. Com medo, né? A gente sente medo. Todos nós sentimos. Até hoje eu sinto medo. Às vezes, né? Você tem medo, é normal, mas a gente não pode deixar que ele nos domine. E a gente tem que descansar mesmo, saber que o nosso provedor é o Senhor Jesus. Ele é o Deus da missão, né? Então é Ele que vai proporcionar tudo. A gente tem que descansar nisso. Também eu tenho um livro de Ronaldo Lidório, Vocacionados, e uma partezinha ele diz assim que não pode ir, né, se você não é bênção onde você está hoje. Então, se você tem esse desejo de ir, você já comece hoje, na sua igreja, conversando com o seu pastor, onde é que existem lugares, bairros, né, aqui na nossa cidade. Junte-se a outras pessoas que também estão. E comece hoje mesmo, aqui perto, a ser essa bênção, né, de estar levando a palavra da salvação do Senhor Jesus. E tranquilize-se e saiba que desse passo que os outros vão ser abertos pelo Senhor. E quando você vê, você já está lá, né? Nenhum plano dele é frustrado. E para isso a gente tem que estar orando em comunhão com ele
e tudo vai sendo aberto. É algo assim que não vai ser você. Comece Vai hoje aqui. direcionar, né? Se você tem esse desejo de ir, a gente acredita que aqui você já vai estar se envolvendo, né? Não é de repente que você diz assim, eu quero ir para a África, sem fazer, né? Não mostrar isso aqui. Não mostrar, verdade. Então, o Senhor mesmo que vai direcionar os caminhos, Vai né? Que direcionar. a gente traça, a palavra de Deus, a gente traça uns planos. A gente tem tudo detalhadinho, escrito no papel. Eu mesmo, ultimamente, eu tenho escrito os meus sonhos, os meus planos. Mas, assim, eu tenho aprendido ao longo dos meus dias, anos e dias, que a nossa vontade nem sempre é boa. A gente estuda, se aperfeiçoa em algo, mas assim, às vezes Deus quer que a gente estude mesmo, se aperfeiçoe em algo, para que nos dê um direcionamento totalmente contrário ao que a gente estava querendo. Então, assim, eu tenho aprendido isso, que a oração do Pai Nosso, que cumpra-se a vontade dele, né, nas melhor. nossas vidas. Que é a melhor. Às vezes não é o que a gente não quer, é o que a gente quer mesmo, né? mas quando a gente confia que Ele é soberano, a gente sabe que o que Ele faz vai ser sempre infinitamente melhor. Né? Do que aquilo que nós pedimos, Verdade. pensamos. Por mais que agora você não entenda, mas você tem que crer, né? Muito verdade. Eu quero agradecer as participações. Tem muita gente assistindo a nossa live no Facebook. E conclamo que você que tem uma experiência de missão, você quer contar um pouquinho, quer ter a sua participação também aqui no programa. Se você é tímido e não quer falar, pode falar comigo no WhatsApp 99146-9165. E vamos juntos acalmar o nosso coração, aprender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Eu estava aqui lembrando, acabei esquecendo, mas é assim mesmo, a nossa mente é falha, não é máquina que decora. Mas assim, eu quero te pedir para que nesse momento façamos uma oração, colocando assim as pessoas que sentem o desejo, só que estão, como, né, você falou, bem explicou, de impulsionar essas pessoas, de deixar o medo de lado, porque o medo é válido, mas até um certo ponto, né? Todos nós temos medos. Porém, assim, façam oração para que Deus encoraje. Faça, como eu li o texto, faça-nos ir além do que Ele tem. Porque quando a gente se envolve com vidas, quando a gente se envolve com vidas através do amor de Deus, tudo fica mais fácil. E a gente percebe qual é a verdadeira essência do amor quando a gente se envolve com estas vidas, né? Então façamos essa oração para que Deus ele flua cada vez mais no coração dessas pessoas, para que Deus desperte outras, para que Deus também toque naquelas pessoas que têm um coração endurecido, que acham que o mundo dele é aquilo e pronto, vive no egocentrismo, não vive a verdadeira essência do Evangelho. Estão vivendo na dureza dos seus corações, né? Então, assim, vamos fazer essa oração. E, como a irmã falou, eu tenho essa indicação do livro que eu falei, Evangelização, Missão e Discipulado. E tem Vocacionados, de Ronaldo Lindório, que é um pastor, um missionário, né? Ele é um missionário que fala muito bem, abertamente também sobre missões e do projeto de vida dele. Façamos essa oração e que Deus, Ele... Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque somos teus filhos. Te agradecemos porque mesmo quem somos, mesmo o que fizemos ou fazemos, o Senhor tem nos dado esse privilégio, Pai, de anunciar sobre a tua salvação para tantas pessoas, as pessoas que moram aqui próximas a nós, mas também as que estão muito distantes.
Queremos te pedir, Senhor, a tua bênção especial sobre a vida de cada um de nós, também por aquelas pessoas, Senhor, que sentem em seu coração também esse desejo de trabalhar para ti aqui, mas também nos lugares mais distantes, Senhor, onde existem várias pessoas, onde os campos estão lá abertos, Senhor, necessitando de missionários, de pessoas para ir e falar de ti, para que todos te louvem, Senhor, para que todos te adorem, para a tua honra e para a tua glória. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor é maravilhoso demais. Te agradecemos, sobretudo, pela tua salvação, que a cada dia a gente possa lembrar tudo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, Senhor, por a nossa irmã estar aqui. Encoraje a vida dela, Pai. Protege-a, Senhor. Faz com que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra através da vida dela, onde ela for, Senhor, por onde ela passar. Que ela transmita no encorajamento do Espírito Santo de Deus a tua mensagem, meu Pai. Cuida dela, cuida da vida dela, cuida da vida dos seus pais, dos seus irmãos, ó Deus, dos seus sobrinhos. Em nome de Jesus, Pai, consagra, acampa anjos por onde eles passarem, por onde ela for. Assim que eu te oro e desde já te agradeço. Amém. Amém. Então, gente, queremos agradecer as participações de todos. Contribua e busque a boa, perfeita e a vontade de Deus, porque você vai saber a verdadeira essência do Evangelho não está presa, amarradas em teorias cansativas, não. Quando você entende a verdadeira essência do Evangelho, eu digo, gente, porque eu já vivi assim. Eu já vivi com o coração endurecido, achando que aquilo era o certo. Mas quando eu percebi, e não foi com assim a curto tempo, foi um processo diário. Eu fui vendo o meu dia a dia, a palavra de Deus, fui lendo a palavra e ela foi se renovando até hoje. A palavra de Deus, ela é um livro rico, ela é um livro atual, ela não fica como os livros de histórias comuns, não, ela é um livro atual, que ela se renova e ela fala aquilo que a gente precisa ouvir, confrontando os nossos corações. A palavra missão é um míssil, significa um míssil, da gente ir, como eu li no versículo 28, 19 ao 20, ir e pregar, falar de algo. E nada melhor do que falar do amor de Deus, de praticar, de falar, ser um instrumento da palavra dele. E missão, qual tem sido a sua missão, né? Na missio, que significa enviado. Então, missão é ser enviado para um propósito, um alvo específico. Numa guerra, o míssil é mandado no lugar dos soldados para atingir um local. Desta forma, o missionário é uma bomba enviada ao campo de batalha. E nada melhor do que um exemplo que tivemos. Jesus Cristo, ele veio como missionário para nos ensinar o que é ser um enviado de Deus, de viver a palavra, de dar água aos que têm sede, de dar comida aos que têm fome. Então, gente, vamos olhar mais para o nosso próximo, vamos amar mais. E, para concluir, então você pode ser um missionário no campo onde você está, como a irmã falou, fazendo discipulados, se envolvendo com alguns projetos sociais. Isso já é missão. Se doando do seu tempo. Ah, eu não tenho um tempo. Tem sim.
Só é você se organizar. Eu vejo muita gente dizendo que é evangélico, tudo. Eu não tenho tempo. Mas tem tempo para assistir novela, tem tempo para assistir canais de comédias. Tem uns canais de comédia, tem novela hoje em dia, meu Deus do céu. É melhor desligar. É melhor ler um livro. É melhor ler o livro Evangelização, Missão e Discipulado, que eu indiquei aqui. E tem tantos outros livros também, como os livros de Ronaldo Lindório também, e outros livros. Vai ler um livro, edifica-se. Melhor do que estar assistindo besteiras na televisão. De doar o seu tempo, priorizar o seu tempo com coisas que não vão te edificar. E um fazendor, um missionário é um fazendor de tendas que trabalha e faz missão onde está, ou vai para um campo longe, como a irmã aqui, a Alessandra. Ela foi para distante, longe da sua família, enfrentando os perigos, né? Porque a gente vê as dificuldades, mas Deus, se Ele mandou, Ele tem um propósito na vida dela. E faz missão, mas se sustenta com seu próprio trabalho. Um intercessor. Você não vai distante, mas você é um intercessor por essas vidas que está indo, por as vidas que estão próximas a você. Você pode orar por missões, pode ser um missionário. Um agente missionário que trabalha em busca de recursos para sustentar a missão, contribuindo para missionários que estão em campo. Você pode sustentar um missionário também com suas orações, com o seu dinheiro também. Você pode ajudar com roupas, né? Também, com doações de roupas também. E eu estou num grupo de mulheres do caminho lá na minha igreja, que é a IPB, faz parte da IPB, e cada dia a gente recebe uma oração, um país, na verdade, para que a gente esteja orando e intercedendo por aquele país. E o de hoje foi sobre a Tunísia, que lá pede que o Senhor visite a política neste país, que os poderosos se convertam e que que as leis sejam justas e beneficiem a igreja, dando liberdade para viverem e pregarem o evangelho. Gente, a gente vive num país aqui, tem as situações ruins, mas tem lugares bem piores do que o nosso. Então, estejamos atentos a isso. Façamos missão, dando as nossas vidas, priorizando o reino e esquecendo as coisas terrenas que não nos edificam. Eu quero agradecer mais uma vez as participações, que vocês estejam constantemente na presença do Pai, sejam impactados mesmo como eu fui. Antes eu priorizava muito meus dias, muito o meu tempo assistindo coisas que não me favoreciam, que só estavam entristecendo o meu coração, só estavam me deixando ansiosa, como novelas, como desenhos, como alguns filmes, como literaturas que não estavam me edificando. E quando eu comecei a olhar mais para o alto, quando eu comecei a buscar as coisas do alto, eu fui vendo que eu preciso priorizar mesmo o reino de Deus, o amor, levar o amor. É isso que é a verdadeira essência do Evangelho. É quando a gente vai descobrir o que é o amor. O amor é flores, mas também tem os seus espinhos, tem as situações que a gente não vai gostar, que a gente não gosta. E missão é isso. É amar. Gente, muito obrigada pelas participações, pelos comentários. Teve pastora Ana Carine, muito boa missões, arde esta chama, é uma chama mesmo, pastora.
Ezequiel Silva, missões está no coração de Deus. Verdade. Antes de tudo, está no coração de Deus. Ele sonha com isso para as nossas vidas. E Ele quer que a gente sonhe também, que a gente tenha sonho, como eu li o texto, que a gente vá além, que a gente produza frutos. Como a parábola que eu falei a semana passada dos talentos, né? Que o Senhor distribuiu os talentos e os dons. Então, é assim também. Deus, Ele faz, é uma parábola que Deus, Ele distribui para os seus filhos, para aqueles que querem segui-lo, dons e talentos. E o que a gente está fazendo com os nossos talentos? O que? Você toca violão, você canta, você é professor, você é médico. Missões é isso também. É você se aperfeiçoar em algo e ir além. E produzir frutos. Não ficar visando apenas o dinheiro, o lucro daquilo. Mas é ir produzir frutos. É ter um tempo para o outro. Porque fazendo isso a gente vai se sentir tão bem, como a irmã falou aqui. Ela fala com... Eu aqui fiquei maravilhada, porque eu amo missões. E eu fico maravilhada quando eu vejo pessoas gostando, amando o trabalho. Então, gente, não precisa você também estar divulgando o que você faz. Faz e faz mesmo. Não fica se escondendo, faz com fé e amor. Em nome de Jesus. Agradecendo aqui muito a presença de todos, no privado também, que participem, porque é ajuda. Missões é isso, é ajudar uns aos outros, no amor de Deus. Muito obrigada, Alessandra. Que Deus esteja abençoando você e sua família, tá? E que esperamos você mais vezes aqui no programa, para ajudar outras vidas, a despertar outras vidas. Em nome de Jesus. Assim que... Você me faz tão feliz. Acabamos de apresentar na Converte Rádio Web. Programa Acalma o Seu Coração, com a irmã Mirna Anara. Você me faz tão feliz.